Estamos no estudo de hoje, dando continuidade à sequência Cartas de Paulo, onde estamos em Coríntios. Hoje, para terminar, Coríntios 14, 15 e finalizar 1 Coríntios. E começamos fazendo um leve resumo de Coríntios 14, desde o início, porque nós não conseguimos finalizar no vídeo anterior. E para falar de Coríntios 14, nós resgatamos no vídeo anterior um trecho de Coríntios 12. Porque em Coríntios 14, ele irá falar sobre falar em línguas, profetizar de forma organizada e proibição das mulheres falarem durante os cultos. É o tema de Coríntios 14. E, basicamente, isso tudo aqui está relacionado com um dom. E em Coríntios 12, ele fala sobre dons de forma genérica e não sobre algo tão específico quanto em 14. E eu achei interessante que, bem no final, em 28, 12, 28, Paulo hierarquiza os dons numa linguagem mais espiritualista. Estamos falando de mediunidade, o dom da mediunidade, e Paulo hierarquiza a mediunidade de uma maneira que não é comum nos meios espiritualistas, espíritas, principalmente. Não se pensa em dizer que um tipo de mediunidade ou de dom é superior ao outro. Mas ele tinha um objetivo com isso. Então, ainda lá em Coríntios 12, ele diz que Deus estabeleceu dons para a humanidade. Primeiro, os apóstolos. Apóstolos significa enviados, enviados em missão. Os 12 apóstolos se tornaram 12 apóstolos quando Jesus os enviou para pregar. Maria de Magdala se tornou a apóstola dos apóstolos quando ela encontrou com Jesus, foi a primeira a vê-lo após o desencarne, e recebe a missão de anunciar isso para os apóstolos. Então, ela virou a apóstola dos apóstolos. Para Paulo, esse é o mais importante. E é interessante que uma situação de Paulo é uma situação única e muito delicada. A gente tem que estar sempre com isso em mente. Paulo não conheceu Jesus. Paulo não foi um apóstolo do Jesus histórico. O encontro de Paulo com Jesus se deu após o desencarne. Então, ele se encontrou com uma aparição de Jesus, onde ele recebe a mensagem e aceita a adesão ao cristianismo nascente. Então, ele também se considerava um apóstolo. Mas esse é um problema dele. E em Coríntios 2, isso vai ficar muito mais forte. Em Coríntios 1 também. Porque ele tinha que estar o tempo todo se justificando. Mas por que você... Quem te deu essa autoridade? Então, nós vamos ver isso melhor em 2 Coríntios. Mas é uma questão constante na vida dele ter que explicar por que ele é um apóstolo. Segundo lugar, os profetas, aqueles que recebiam mensagens, que profetizavam, que faziam premonições, que anunciavam, que simples arautos, mensageiros do divino, não exatamente de algo encarnado, e sim do alto. Em terceiro lugar, os mestres, aqueles que tinham o dom de ensinar, de divulgar a doutrina. E aí, interessante, né? É bem intelectual isso. Tua mão quer falar. Mas demorou muito, Paulo. Pode falar, aproveita. E veio aqui na ideia que Saulo, né, ele saiu de um sinédrio, que era a reunião do grupo dos judeus, né, totalmente hierarquizado. Será que ele não tentou fazer a mesma coisa Olha,
ao seguir Jesus, Não, criar é, uma hierarquia a favor dele e do que ele iria pregar posteriormente? é inevitável que algo do tipo tenha acontecido. A questão cultural vai ser muito forte. Você nasce numa cultura, você não percebe o quanto você é aderente àquela cultura. É preciso um esforço enorme para sair dela, para enxergar quem você está, o que você está agindo ali em função da cultura e o que é seu mesmo ou de outras fontes. Então, é inevitável que ele tenha levado com ele alguma coisa. Essa é uma discussão muito maior, e à medida nós estamos avançando nesses estudos, eu venho percebendo mais isso, venho percebendo também que a comunidade cristã discute muito essas coisas, a posição de Paulo. O YouTube tem vários vídeos aí, Paulo mentiu para Jesus, Paulo isso, Paulo aquilo. Tá? Por exemplo, eu vi agora recentemente um estudo que dizia o seguinte: o primeiro evangelho foi escrito após Paulo ter iniciado a sua missão. Então, e por Marco, que foi alguém que aprendeu com Paulo, que conviveu com ele, foi que meio que afastado por Paulo. Então, o argumento em discussão era o quanto, mesmo nos evangelhos históricos, não há do pensamento paulino. Porque é muito diferente as mensagens de Paulo das mensagens dos quatro evangelhos. Os quatro evangelhos, em princípio, foram escritos, ou foram, as informações vieram, não escritos diretamente, mas vieram através dos apóstolos, que conheceram Jesus, retratam a vida dele naqueles 3 anos de missão. Paulo não se preocupa com isso. Paulo começa do encontro dele com Jesus, já desencarnado. Então, isso já cria uma dificuldade. Bom, por que você tem autoridade de falar essas coisas? Se você nem conviveu com ele, você não está falando a mesma coisa que os outros, você está falando algo de diferente. Por que eu vou confiar em você e acreditar em você? E você veio como o nosso Paulo está lembrando aqui agora, né? de uma ortodoxia, de uma hierarquia muito forte. O quanto você está trazendo disso contigo? Essas discussões, eu acho que nós só vamos saber a fundo toda a verdade quando passarmos para o outro lado, porque vai ficar sempre num bate-boca aí a respeito. Mas vamos lá. Então, na hierarquia dele dos dons, primeiro os apóstolos. Recebeu a missão de Jesus, sou um apóstolo, eu sou o mais importante, a hierarquia. Depois os profetas, recebi uma mensagem do alto e tenho que trazê-la para os meus irmãos. Depois os mestres, que aprenderam talvez com os apóstolos, com os profetas, ou com os avatares, ou com Jesus diretamente, e agora estão ensinando. Em quarto lugar, aqueles que conseguem fazer milagres. Aqui é uma coisa meio vaga, ele separa da cura, porque a cura vem depois. Mas milagres, nós vamos assumir que são de outras formas de mediunidade. E o milagre de cura, o dom de curar, a mediunidade de cura, em quinto lugar. Daqui para frente, fica até meio esquisito. O dom de prestar ajuda. Realmente, tem pessoas que têm esse dom de ser prestativa por natureza, se desdobrar, se oferecer, ser aquela pessoa com quem você sempre conta. Isso é um dom? Pode ser um dom, uma mediunidade, nem tanto, né? Tem muito a ver com a empatia de alguém. Em sétimo lugar, dom de administração. Isso fica mais estranho ainda, até porque nós temos até uma faculdade, é um estudo universitário, a administração, mas ele colocou como um dom. Algumas pessoas têm o dom de administrar a sua empresa, a sua igreja, o seu grupo na internet, o seu canal. Tem, é verdade. E aí, por último, observe que está muito na rabeira mesmo, eu não tinha percebido isso quando nós passamos por esse item no vídeo passado. Na rabeira, depois da administração, é que vem o dom de falar diversas línguas. Diversas, não é bem o falar em línguas aqui, é falar diversas línguas. Aí ficou lá no final. Tá, então isso é como ele classificou. Aí quando ele entra em Coríntios 14, qual é a questão aqui que está sendo primeiro atacada? É que na igreja de Corinto, as pessoas estavam abusando do dom de falar em línguas. Atrapalhava o culto. Imagina nós aqui agora que somos só, eu nem estou vendo agora, mas digamos que estamos em 14, 15, não sei quantos, se 2 ou 3 com o microfone aberto começarem a falar com alguém do lado.
ou começar a falar em línguas durante uma pregação, durante um culto, durante uma prece. Não dá certo. Tumultua o ambiente. E essa era uma das reclamações que estava acontecendo muito na igreja de Corinto. Se perturbava os cultos com o falar em línguas. Mas, por outro lado, falar em línguas era algo que tinha, apesar da hierarquização que Paulo faz, no dia a dia, na prática, aquilo até hoje desperta muita admiração. O falar em línguas hoje ainda é considerado muito importante em algumas linhas do cristianismo. E Paulo tem que é chamado a se manifestar sobre isso. Então, ele já. Assim, mais ainda, acima e com o mais importante que qualquer um desses dons, em Coríntios 13, ele coloca o amor, o caminho do amor, manifestar o amor. Isso, para ele, se eu quero me desenvolver espiritualmente, de forma religiosa, se eu quero buscar o encontro com Cristo, ele recomenda o caminho do amor. Ah, tá, ok. Já está seguindo, então agora vamos pegar o caminho dos dons, ok. Ele fala dos dons também. Muito bem. Aqui ele repete, agora começa 14, repetindo a maneira como terminou 12. Terminou 12 dizendo, existe algo mais importante que o dom. Aí entra 13 com amor. 14 ele diga, e reforça. Sigam o caminho do amor. Agora, busquem com dedicação os dons espirituais. Ele valoriza, põe o amor na frente, mas ressalta, principalmente o dom da profecia. Ele já assumiu que apóstolo, mas ninguém ali seria, já assumiu que não, segundo já é a profecia. Então, já valorizou a profecia. A profecia é no sentido de trazer do alto uma informação para passar para os demais companheiros do culto. E vai, pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistério. Aí agora começam as sutilezas. E isso persiste até hoje. E ele meio que separa isso, nós já vimos isso no anterior. A profecia para ele é quando alguém manifestava uma mensagem no idioma conhecido de forma clara para que todos pudessem entender. Isso eles chamavam de profecia. Nós, se for no idioma próprio, nós podemos chamar isso aí de quê? Podemos chamar isso aí de... nós vamos chamar de psicofonia. Ele chamava de profecia. Tá, ok. Agora, se ele fala alguma coisa em outro idioma, de forma clara também, nós chamamos de xenoglossia. Falar um idioma estrangeiro, que eu não conheço, então não posso ser eu. Mas quem entende aquele idioma vai me entender. Tá? É um outro tipo de psicofonia. Para ele, ainda ele não faz diferença, porque qual é o primeiro exemplo, o primeiro caso registrado de xenoglossia ou de falar em outros idiomas? Foi no Pentecostes, quando os apóstolos receberam a língua de fogo do Espírito Santo, foram a público num momento de festas, em que a cidade estava cheia de estrangeiros, e começaram a doutrinar, começaram a pregar nos idiomas dos visitantes. Ok, tá bem também. Isso tudo é construtivo. Estavam trazendo as mensagens para a qual eles foram encarregados de trazer, porque receberam e repassaram à frente. Agora, sobrou o que para falar em línguas? Aquela fala que ninguém entende. Por isso ele diz, de fato, ninguém entende. Então, se ele está falando para alguém, não é para os homens. Ele está falando para Deus. É meio esquisito dizer que fala para Deus. A gente tem que dissecar um pouquinho mais isso. Mas, em princípio, está falando alguma coisa meio enrolado que ninguém entende. Aí, eventualmente, fala enrolada, mas alguém consegue entender. Aí, tudo bem. Neste caso, ele diz, tem alguém que interprete? Ótimo, tem utilidade. Trouxe uma mensagem, os outros não entenderam, não se importa por quê, mas alguma pessoa ali entendeu. Isso é um pouquinho arriscado, porque você fica na mão do intérprete. O que o intérprete disser que ele está falando, nós vamos acreditar. Muito bem. Quem profetiza ou faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Ele está passando uma mensagem. Quem fala de forma que ninguém entenda, a princípio você fica pensando, para que isso? É só uma manifestação de um dom,
é só para dizer que eu sou mais que os outros. Aí começa aquela história do ser mais que os outros, né? Aí começa a competição. Todo mundo fala em língua, eu vou falar também. E isso já dá margem dentro do caráter humano, a inveja, o ciúme e a mistificação. Eu vou lá, blá, 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 e estou falando em língua. Ah, que bom, agora você fala. Chega um ponto que hoje em dia, em alguns lugares, isso é quase que considerado uma obrigação. Você tem que conseguir falar em línguas, senão você não recebe o Espírito Santo. Porque nem Paulo diz isso, mas alguns hoje interpretam assim. Não fala em língua, não recebe o Espírito Santo, então você não é digno. Muito bem. Que foi a conclusão de Paulo? Seria bom se vocês falassem línguas, sim. Melhor ainda se vocês profetizarem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja possa ser edificada. Ou seja, eu não consigo articular uma linguagem inteligível, mas a minha mente sabe, captou a mensagem. Então, quando passa aquele efeito, olha, gente, me desculpe, eu não entendi, mas a mensagem era essa. Perfeito, a edificação, a mensagem foi passada. Mas só falar e não ter nenhum intérprete é só tumultuar o culto. Então, é melhor que faça isso em casa. Visto que estão ansiosos, todo mundo ansioso por demonstrar, essa parte aqui de falar em língua, eu acho ela muito atual. Algumas partes em Paulo estão já passadas no tempo, mas essa aqui é muito atual. Procurem crescer naqueles dons que edifiquem a profecia, que ele está falando aqueles outros. Vou falar a língua sem interpretar, não adianta. Se você, de fato, não consegue falar de maneira que todos entendam, peça que alguém consiga te entender e que interprete a você. E ele diz, eu oro em língua, meu espírito ora, mas a minha mente não participa disso se eu oro em língua. O orar em língua, eu coloquei hoje no Google, que eu estava tentando entender melhor as ramificações do cristianismo que valorizam muito o falar em língua, e eu descobri isso, e vem de Paulo. Orar no YouTube tem vários, orar em línguas. Né? Ele diz o quê? Minha língua está falando em língua, meu espírito está orando, que eu não sei o que está fazendo, a minha mente não participou disso. Se a mente não participou, então deve ser o espírito. Ele ainda está sendo bonzinho aqui. Ele não está falando em momento nenhum em mistificação. Mas nós sabemos que esse é um campo propício para isso. E conclui que, dentro da igreja, ele prefere falar 5 palavras que todos entendam do que falar 10.000 palavras num balbuciar que ninguém entenda e que não sirva para edificar nada. Muito bem. Ué, entrou aqui um vazio. Não tem importância. Então, deixa de ser criança, você já cresceu. Comece a pensar como adulto, entenda o que eu estou falando. A língua pode ser útil para um descrente que chegou, olha, eu conheço essa pessoa, eu acredito que ela não está enganando ninguém, então alguma coisa está acontecendo. Aí eu começo a crer. Porém, se é uma profecia, se a pessoa me dá uma mensagem, me dá um aviso sobre a minha família, sobre saúde, sobre algo que vai acontecer ou que está acontecendo e que, se eu souber, eu vou superar melhor esse problema, isso é muito mais importante, mesmo para um descrente. Agora, se não tem jeito... Quanto a isso aí, eu tinha uma prima que ela só tinha um primário e frequentava uma casa espírita bem pequenina, e ela recebeu comunicação em alemão. E ali naquela casa pequenina, ninguém falava alemão. Mas aí, como ela era uma pessoa fidedigna, sabe? Muito bacana ela. Levaram a carta para alguém que perceberam que era alemão, né? Levaram para alguém traduzir e era uma mensagem para casa, maravilhosa. Uma mensagem maior, ou seja, duplo sinal para os descrentes. Era uma linguagem que o médium ou o fiel não conhecia e o conteúdo era pertinente para o ambiente a qual se destinou. Muito bem. Bom, mas ele continua. Ele sabia da situação de lá. Qual era a situação lá? Todo mundo falando em línguas ao mesmo tempo, ninguém se entendendo, não servindo para nada, a não ser tumultuar o ambiente. Então ele vai dar uma regra. Ó, tá bom, tem que falar? Então 2, máximo 3.
E tem que ter alguém para interpretar, senão não. Se não tiver intérprete, aquilo é muito taxativo. Fica calado. Fala com Deus, fala internamente, você está falando para Deus, ou seja, tá? Fica na tua e não perturba. Tá? Agora, se for uma profecia, não. Uma profecia, agora vamos organizar isso. E mais, olha como é que ele tenta. No geral, Coríntios é uma maneira de ele tentar organizar uma igreja que estava muito tumultuada. Se alguém agora recebe outra profecia, ah, quem tá falando se cala e o outro assume. Não falem ao mesmo tempo. Todos devem profetizar mais um de cada vez. Então não adianta nada, porque aí está todo mundo falando coisa maravilhosa que todos entendem, mas todo mundo junto, perdeu-se. Perdeu-se a mensagem. E naquela época não tinha gravador. Então, e aí a recomendação: Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Agora deixa eu completar algo que nós não falamos no vídeo passado. Eu ainda estava curioso, quer dizer, agora, o que é de fato hoje falar em línguas? Aí, por coincidência, hoje perto de mim tem uma pessoa que segue algumas modalidades do protestantismo. Conhece várias, já foi uma, duas, três, aí, que são muitas, né? Eu perguntei, você já ouviu falar em línguas? Ela me descreveu como é que é isso. E, de fato, ela disse, olha, é um blá, 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 um enrolar a língua, ou ou são palavras desconhecidas, mas que não parece uma linguagem. Lá, ali, lá, olô, lá, você, lá, articula a palavra, mas não parece articular uma frase ou uma linguagem. Essa é a experiência dela, que vive alguns anos nisso e viu isso. Mas ela me falou uma outra coisa que me chamou a atenção. Ela disse, aí vem o pastor, em alguns lugares, algumas igrejas, põe a mão na gente para que a gente fale em língua, aí alguns falam, caem. Eu não consegui. Mas uma vez eu me senti estranha. A minha, ela não vocalizou, não emitiu o som, mas a minha língua começou a enrolar. Como se eu tivesse que falar. E aí eu comecei a perder o controle daquilo, eu não gostei, mas não foi à frente. E as pessoas que falam em línguas, segundo ela também me descreveu, às vezes tem um gesticular, ela me fez assim um gesto que me pareceram, e um sibilar, que também pareceu familiar. A mim, se a gente assumir que o falar em línguas é um fenômeno, é um dom mediúnico, tá? Nós sabemos, para a experiência da mediunidade, que isso é o que se desenvolve e que muitos começam com dificuldade, de maneira assim muito incipiente. A descrição que ela fez, e vendo o gesto que ela fez, o som que ela emitiu, me pareceu o início de um desenvolvimento mediúnico. Quer dizer, todos nós temos uma mediunidade, maior ou menor escala, alguns são produtivos, podem manifestar, outros não, e de tanto frequentar um ambiente onde é um ambiente religioso, atualmente assistido pelo plano espiritual, assistido pelos espíritos santificados, tá? Qualquer um que possa desenvolver uma mediunidade vai ser puxado para isso. Então, é bem possível que esse enrolar de línguas seja um início de um desenvolvimento de uma psicofonia, por exemplo. Começa a perceber isso. E ela diz, não, e alguns falam. Aí as profecias, já me recebi recados maravilhosos, já me deram mensagem. Aí já está na psicofonia mesmo. Então, eu sei que se alguém desse ramo escutar esse vídeo, vai reagir negativamente, mas eu peço o seguinte, não se preocupe com as palavras. As palavras não podem mudar. Se você prefere que a gente fale dom em vez de falar mediunidade, tudo bem. Quando nós falamos mediunidade, entenda dom. Se o outro que preferir mediunidade, se nós falarmos dom, entenda mediunidade. E entenda que aquilo ali, a pessoa que ainda não consegue fazer uma profecia, talvez esteja sendo treinado pelo Espírito Santo, para no futuro poder profetizar de forma clara e edificante para toda a igreja. Tá? Mas a base do fenômeno me parece comum. E aqui é Paulo tentando organizar o caos que estava lá
nos cultos da igreja de Corinto. Passado essa parte, a reclamação seguinte, tadinhas, volta para as mulheres. Tá? Vamos fazer uma rápida retrospectiva, né? E a gente não pensa muito nisso, me curioso que só agora, é que quando eu assisti aquela série de Madalena, é que eu percebi isso, eu fui pesquisar, e é isso mesmo. A posição da mulher entre os judeus não era diferente das outras culturas e dos outros países da época e até hoje, provavelmente ainda. A mulher não tinha direito, não tem direito. Raríssimo, pouquíssimos eram os direitos da mulher. Até 12 anos, o pai podia vender a menina. Depois ele casava e recebia um dinheiro, uma remuneração em troca. E a mulher só trocava de quem controlava ela. Não podia sair na rua sozinha, não podia viajar sozinha, não podia nada. E quando recebia uma carta de divórcio é porque queriam dispensá-la para trocar por outra e pronto. E ela ia, muitas vezes, acabava na prostituição porque ficava sem eira nem beira. Essa era a situação das mulheres na época, mesmo entre os judeus. E não comiam na mesa com os homens, e não falavam nos templos, nas sinagogas as mulheres não falavam. Lá, em Coríntios, entre os gentios, cultura greco-romana, um centro de comércio, com gente de vários lugares, com várias línguas, a cultura talvez fosse um pouco mais liberal para as mulheres, e as mulheres na igreja de Corinto começavam a falar, inclusive a falar em línguas. Aí, coitado de Paulo. Já era complicado ele colocar a ordem nos outros, como é que ele ia dizer que as mulheres tinham o direito de falar na igreja de Corinto, se elas não tinham o direito de falar numa sinagoga? Ele deve ter ficado em papos de aranha. Nesse aspecto, Jesus foi muito mais inovador e arrojado. Ele demonstrou na prática não ter esse preconceito. Ele tratava as mulheres por igual e as mulheres foram muito importantes em seu evangelho. Inclusive financiaram, como Joana de Cusa e Maria de Madalena. E ele as aceitava e as tratava por igual. Quando ele se foi, a coisa reverteu. Madalena foi rejeitada e acabou indo parar num vale de leprosos. Porque ela não tinha para onde ir, ela resolveu se dedicar aos leprosos. Quem tiver mais curiosidade sobre isso, assista os vídeos, uma propagandazinha, uns 30 segundos de propaganda, os vídeos sobre Maria de Magdala do canal. Basta clicar no link, não é, Itamar? Muito bem. Então, o que Paulo resolveu aqui? Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas. Pô, mas então Paulo era machista também? Aí tem gente que cai em cima. Tem gente que defende aquela história. Verdade, Paulo nós só vamos descobrir depois mesmo. Eu já vi um argumento assim. Como as mulheres não recebiam educação religiosa, se elas fossem se manifestar durante o culto, elas estariam num grau, num desnível de conhecimento muito grande, e aquilo que elas poderiam querer saber, o marido poderia ensinar em casa. Então, se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem aos seus maridos em casa. Só que ele insiste, né? Então, precisava ter terminado essa frase. Pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. E a gente também não sabe se ele escreveu isso mesmo ou não, porque tem sempre as adições, as traduções e as mudanças. Tá? Mas o fato é que ele diz: as mulheres devem permanecer em silêncio, não é permitido falar, permaneça em submissão. E aqui agora, ele afrontou demais a lei mosaica, talvez mais até do que Jesus, porque ele bateu de frente mesmo com relação a isso. Jesus não dizia que não veio revogar a lei, veio cumpri-la, mas ele enrolava a turma e acabava batendo de frente. Nesse aspecto aqui, talvez ele também, um outro argumento, ele achou que tinha coisas que no momento eram mais importantes, tinham guerras mais importantes para serem vencidas, e deixou essa para o segundo momento. Mas o fato é que isso entrou para a história e, por isso, ele ganhou fama de ser um pouco machista, um pouco misógino. No final, o fechamento do culto tudo deve ser feito com decência e ordem. E aí passamos para Coríntios 15.
Norma, tinha alguma coisa que você queria falar sobre as mulheres, né? Quase que eu esqueço. E não é por ela ser mulher, não, tá? Porque, de fato, a lição da história é muito dura. Aí também temos É um isso aí. outro vídeo sobre igualdade de direitos do homem e da mulher. Mas diga, fale, Norma. Então, eu preparei um pequeno texto, né, a esse respeito, porque aí nesse versículo, né, que o Paulo fala para que as mulheres permaneçam em silêncio nas igrejas, ele revela, né, essa sociedade machista à luz da história, que era a sociedade judaica, né? Hoje, pelo menos no Ocidente, esforços estão sendo feitos para promover a igualdade de gênero. Além de ser um direito humano básico, a igualdade entre sexos foi considerada um dos pilares para a construção de uma sociedade livre, o que é crucial para acelerarmos o sustentável. Empoderar mulheres e meninas tem um efeito multiplicador e colabora com o crescimento econômico e o progresso. Há desigualdade de gênero quando há privilégio de um gênero em detrimento de outro ou outros, né? Historicamente, os direitos e vontades do homem se sobrepuseram aos das mulheres e pessoas não binárias. O processo de transformação é muito lento e gradual. Então, eu trouxe um exemplo para vocês, que no ano de 1980, eu fiz um concurso para uma empresa de economia mista, tendo sido aprovada e designada para tomar posse com outros 14 cariocas aprovados no interior do Amazonas. E aí, para minha surpresa, eu senti na pele essa discriminação machista, não é? Os homens que lá tomaram posse comigo recebiam a passagem de avião para eles e para a família deles. Por quê? Porque a empresa se baseava na lei trabalhista da época, que considerava o homem o cabeça de casal. Mas eu e as outras meninas que tomamos posse lá, só recebemos a nossa passagem. Tivemos que nos virar para bancar a passagem do esposo e do filho, ou filhos, né? No meu caso, era um filho só. Então, eu fiquei assim, chocada com isso. Achei muito, muito, né? Não, sem justiça, né? Então, a luta hoje em dia por melhores condições para as mulheres continua. Ela foi iniciada em 1789, na França, né, com a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que afirmava a igualdade entre os homens. 3 anos depois, a francesa Olympe de Gouges quis incluir as mulheres nessa história, com a Declaração dos Direitos da Mulher Cidadã. No Brasil, a partir da Constituição de 1988, ficou estabelecido que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, proibindo a diferença salarial, de exercício de função e de critério de contratação em virtude do sexo, estado civil, idade e cor. Mas antes dessa Constituição, gente, o que se via na empresa que eu trabalhei é que tinham muito mais gerentes homens, pouquíssimas mulheres, entendeu? Bom, dentre os objetivos de se ter direitos de igualdade, é preciso eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos. É necessário programas de conscientização nas escolas e denúncia aos órgãos competentes, né,
quando for constatada alguma infração contra a mulher. No Oriente, apesar da internet propiciar algumas transformações, elas são mais lentas e graduais, não é? Então, nós vimos em 16 de setembro de 22, uma denúncia da jornalista Amedi, que foi a primeira a informar da prisão de Amine por não usar o véu islâmico corretamente, e sua subsequente morte na mesma data, aos 22 anos. Então, muito cruel, né? Há uma prática cultural hindu surgida há 700 anos, não é? No norte e no centro da Índia, em que a viúva se sacrifica na pira funerária do marido. Nós vimos isso, exemplificamos, quando estudamos eutanásia, né? Hoje, culturalmente, casos isolados ainda acontecem, porém, mais à força do que por vontade da mulher. Então, meus irmãos, a luta é grande, né? Vem de longa data para nós vivenciarmos esse amor que o Paulo falou, para respeitarmos todos, né? Como filhos de Deus. É isso. Ok, você falou desses casos. Eu lembro, Norma, eu li no jornal, não sei quanto tempo tem, 30 ou 40 anos, mas nunca vou esquecer. Uma jovem ainda, o marido de idade, acho que mais idade, faleceu. Disseram que ela queria ir para a fogueira junto com ele, mas as testemunhas falam que ela estava dopada e quando foi para a fogueira ela berrava de dor. Ou a polícia entrou no meio depois, ela morreu, mas essas questões culturais são muito fortes e ainda existe, por incrível que pareça. Coríntios 15. O assunto: defesa da ressurreição e diferença da explicação entre o corpo natural de carne e o corpo espiritual. Olha, esta aqui é importante. Ressurreição é um tema que era praia de Paulo. A mensagem dele, o cristianismo de Paulo, como não era o cristianismo, não era o Jesus histórico, para ele, o Jesus era o Jesus ressurgido. Por isso, é dar tanta ênfase à questão da ressurreição e da fé na ressurreição, e a partir daí tudo se justifica, tudo se resolve. Como é que fica, então? O que será que ele tentou explicar? O Jesus ressurgiu com o mesmo corpo que tinha antes? Ou com um corpo diferente? Normalmente a turma essa discussão é rara, não é comum ver essa discussão fora dos meios espiritualistas. Né? Vamos ver os destaques aqui. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês está dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se Cristo ressurgiu, os outros também têm que ressurgir. E esse aqui era o ponto forte de Paulo. Ele não abria mão de nenhum tipo de discussão em cima disso e nem cedia terreno. E dentro daquela técnica de linguagem dele. Se não há ressurreição entre os mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. Aí é claro. Se tem ressurreição? Não, não tem. Mas se não tem ressurreição, Cristo não ressuscitou. E se não tem se Cristo não ressuscitou, acabou. Não tem cristianismo. A base do cristianismo, de fato, é a ressurreição de Jesus. Sem a ressurreição, seria só mais um avatar, mais um profeta, mais um grande homem que passou pelo planeta. Mas não. Ele venceu a morte e abriu as portas para um mundo espiritual. Então, e se o Cristo não ressurreição, é inútil nossa pregação. Como a fé de vocês também não se sustenta. Então, ele diz, e aí faz o caminho inverso, né? Mas se Cristo ressuscitou, a ressurreição existe, nós podemos ressurgir também. Se é somente para esta vida, esse corpo físico que usamos hoje,
que temos a esperança em Cristo, dentre todos os homens somos mais dignos de compaixão. De fato. Aí está falando sem meio, e de outra maneira, se nós temos vida eterna, se a nossa existência se limita a 60, 80 ou 100 anos. Se a existência se limitar apenas ao tempo de vida de um corpo de carne, e depois a nossa consciência se perde, todo esse esforço de melhoria, de seguir as religiões, de amar o próximo, tudo isso perde sentido. E aí nós estamos dignos de compaixão, porque nós temos aqui, nós estamos dilapidando, dissipando o curto tempo que nós temos para gozar a vida. Aí vamos vamos adotar o caminho oposto. Ele cria esse impasse para justificar que existe a ressurreição. E fala dele. Todos os dias enfrenta a morte, irmãos. E a vida dele era assim mesmo. Todos os dias ele enfrentava a morte. Ele foi apedrejado, ele acabou morrendo decapitado, mas ele por várias vezes viu a morte de perto. Ele chegou a ter o corpo jogado no monturo, achando que já estava morto, e alguém foi lá e descobriu que ele não tinha morrido ainda e resgatou ele. Mas por várias vezes ele enfrentou a morte. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, o que eu ganhei com isso? A vida que ele teve, a vida dificílima que ele se autoimpôs, extremos sacrifícios, se for para acabar quando o corpo morreu, melhor ele teria sido continuar como rabino, teria tido uma vida muito melhor. Se os mortos não ressuscitam, aí aqui é bem rasgado. Vamos comer e beber, porque ele vai morrer amanhã mesmo, então vamos gozar a vida, vamos aproveitar o que a vida de bom, a vida material de bom oferece. Esse é uma possibilidade. E o outro lado? Bom, o outro lado não, vamos ter a fé na ressurreição de Cristo, então nós vamos também ter o direito à vida eterna, e por isso nós temos que seguir o caminho que ele apontou. Tá, ok. Vamos pegar a parte aqui intermediária. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Isto é verdade. Eu vi exemplos ao longo da minha vida de pessoas que foram contaminadas pelo ambiente cultural, por exemplo, uma moça de família, toda certinha, não sei o quê, foi trabalhar num lugar onde os costumes já eram aqueles costumes bem liberais, e ela meio que se perdeu na vida, se for usar uma terminologia mais antiga, porque aquela história do símbolo do sapo, aos pouquinhos você vai mudando e se deixa corromper. Já não perde a referência do que é um bom costume. Para mim, eu tenho a seguinte norma, ou a seguinte máxima pessoal. Nos dias de hoje, eu não quero ser normal, porque o padrão de normalidade hoje, aí fora, caiu muito. Como justos, porém, recuperem o bom senso e parem de pecar. Essa é sempre o apelo dele. Parem de pecar. Parem de pecar, se redimam pela fé e vocês vão ressurgir um novo homem e depois, na morte do corpo físico, vão ressurgir para a vida eterna. Pois há alguns há que não têm conhecimento de Deus. Isso é um outro aspecto interessante. Dependendo de onde você nasce, da tua família, do teu país, etc., ou conhece um Deus totalmente, uma religião completamente diferente, ou acha que não existe. Vira um ateu, porque culturalmente eu sou filho de ateu, meu vizinho é ateu, meu professor é ateu, onde eu trabalho, e aí eu desconheço Deus. Aí algum chato que esteja questionando a ressurreição pode chegar e perguntar, mas peraí, tá bom, ok, eu posso até acreditar na ressurreição, mas como é que isso acontece? Como é que eles ressuscitam? Que corpo eu terei depois que o meu corpo morrer? Eu sei que ele vai apodrecer no túmulo. O que vai acontecer então? Eu vou ser o quê? Um fantasminha, uma nuvenzinha, igual o gênio da lâmpada? Ou o meu corpo vai ter as moléculas que se espalharam pelo mundo afora, uma parte virou capinzinha, outra parte foi comida pelo boizinho, está lá balançando o rabo do boi, outra parte... Eu vou recolher aquelas moléculas todas de novo, vou remontar meu corpo, vou montar ele com outras moléculas, meu DNA vai ser o mesmo. O que é isso?
Insensato. Você semeia. O que você semeia não nasce a não ser que morra. O que você semeia não nasce a não ser que morra. Olha que frase interessante. Não, que pensa, enorme, eu estou esquecendo de você. Meu Deus, eu embalei. Depois você leu 37. Você. Eu estou com a garganta ruim, Vidal. Ah, é Pode ver. verdade. É aquele. Tá, eu assumo. Pode deixar, pode deixar. Então eu vou no embalo mesmo. Estou controlando aqui a hora, hoje eu estou com o relógio. O que você semeia não nasce, a não sei que. É aquela velha tirada dele, que é lindo, mas é melhor tirada dele ainda do amor. Né? É preciso que morra um homem velho para que nasça um homem novo. Aqui ele começa, pega a figura da semente. Você tem uma semente, está aqui a minha sementinha, a semente de rosa. Se você plantar essa semente, a semente desaparece e no lugar dela aparece uma roseira. Quando você semeia, você não semeia o corpo que terá, mas o que não semeia o corpo atual, mas o corpo que virá a ser, ou seja, você planta a semente esperando o que virá a ser essa semente, que virá a ser a roseira, hein? Oh, olha onde quer chegar. O corpo atual não é o corpo que virá a ser. Você semeia esse corpo, você planta ele no túmulo e virá a ser outra coisa. Ele faz distinção entre o corpo carnal que nós temos hoje e aquele corpo que nós vamos usar no futuro. A alegoria da semente aqui é perfeita. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como a do trigo ou de alguma outra coisa. Então, o corpo que virá a ser não é o que eu enterrei, é outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou. E a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Então, para cada espécie de semente, aí vamos pensar também aqui, dá várias ilações, né? O que eu estou fazendo de mim e do meu próprio corpo? Porque nas minhas decisões influenciam até no meu corpo. E esse é o corpo que eu estou semeando na vida. O que Deus vai me dar a partir disso que eu estou fazendo comigo mesmo? Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie. Aí ele tenta aqui, com os conhecimentos da época, que eram limitadíssimos em termos científicos, ele tenta diferenciar de alguma forma. Peraí, a carne humana não é a carne do animal, que não é igual a carne do peixe, que não é igual a carne da ave. Existem vários tipos de carne. Ele não sabe ainda o que é esse corpo. Ele não sabe. Mas ele está deixando espaço para ser até um corpo de carne, mas não vai ser igual o corpo de carne que nós usamos hoje. Essa aí é o que ele está dizendo. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível. Olha a diferença. E o que ressuscita é imperecível. Enorme diferença que ele faz aqui. De novo, nós chegamos agora naquela questão de nomes. Tá? Existem correntes religiosas que não acreditam na reencarnação e no corpo do espírito, mas não conseguem explicar que corpo é esse da ressurreição. Muita gente ainda acredita que é o mesmo corpo. Então, a gente quer crer o mesmo corpo, vai imaginar que Jesus nasceu com o mesmo, tanto assim que ele mostrou as chagas, mostrou as feridas. Isso aí não foi uma boa nesse aspecto, no momento era para mostrar que era ele mesmo. Mas quando a gente tenta entender o que vem depois da ressurreição, aí já não fica uma boa imagem. O que vem é imperecível. O que ficou no túmulo é perecível. E as doutrinas espiritualistas dizem o quê? Diz que nós deixamos na matéria o corpo de matéria e passamos a usar no plano astral um corpo astral. No plano invisível, para os homens, um corpo que é invisível para os homens. Mas é um outro corpo. O corpo, então, que o espírito que ressurge usa, não é o mesmo corpo que ele usava quando estava na matéria. É claro, Paulo é claro quanto a isso. A questão é que a turma prefere ler de uma forma mais literal. Tá? Uma vez, eu tinha um amigo que era um engenheiro pastor. Não sei por que cargas d'água saiu essa questão. Aí ele me usou um nome que eu gostei. Ele usou, não, que isso aí é algo que a turma ainda está pensando nisso, mas eu acredito que Jesus ressuscitou usando um corpo magnificado. Eu gostei dessa palavra, um corpo magnificado.
Paulo está usando aqui um corpo imperecível. O corpo magnificado é imperecível. Por que magnificado? É alguma coisa mais magnífica que nós temos hoje. É um corpo melhor do que nós temos hoje. E, de fato, para quem estuda o corpo astral dentro das teorias, das doutrinas espiritualistas, o corpo astral é um corpo muito superior. Um corpo mais leve, mais tênue, com várias propriedades que o corpo material não tem, e que vai ser usado com menos problemas que o corpo material possui. Muito bem. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, olha como é que ele emenda aqui. Se há um corpo natural, também há um corpo espiritual. É óbvio aqui que ele está fazendo distinções. Então, nós colocamos aqui na figurinha a nossa conclusão. Né? Nós temos um corpo material, esse corpo material morre, nós vamos usar um corpo espiritual. E tem nós, espíritos, vamos usar um corpo. E não é, ele está falando de corpo. Há também, essa é a palavra de Paulo. Tá? Há também um corpo espiritual, que é um corpo a ser usado pelo espírito. Eu, espírito, quando estou na matéria, uso um corpo de carne. Aí a gente chama de alma. O que é a alma? É o espírito preso a um corpo de carne. Quando esse corpo de carne morre, eu fico de posse, eu ressurjo de posse de um corpo. Eu, espírito, ressurjo de posse de um corpo espiritual. Eu estou tentando usar uma linguagem mais ampla, que seja inteligível por qualquer modalidade religiosa, desde que não haja preconceito. Eu sei que para a turma que está familiarizado com as doutrinas reencarnacionistas, esse assunto aqui já é o zero vezero. Conclusão, nossa agora, não é de Paulo, o ser espírito habita um corpo natural de carne, quando no mundo material. E após a morte do corpo material, possamos habitar um corpo espiritual, ou aquele corpo magnificado, aquele corpo imperecível. Bom, se é assim, aí você tem mais algumas implicações. Essa explicação de Paulo equivale ao que é ensinado nas doutrinas espiritualistas. Mudamos os nomes de corpo espiritual para perispírito, corpo astral, ou corpo sutil, e tem vários outros nomes para designar aquilo que Paulo chama de corpo espiritual. Então, eu acho que isso é muito claro, e não deveria ter tanta resistência. A única coisa que ficou em aberto aqui é se nós, espíritos, voltamos a ter no futuro outros corpos de carne. Mas aí já extrapola o conteúdo aqui de Paulo. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, também teremos a imagem do homem. Agora eu uso a palavra celestial. Então, a imagem que nós temos hoje é a imagem do nosso corpo de carne, o homem terreno. Quando nós assumirmos o nosso corpo espiritual, vamos ter a imagem do homem espiritual. E fé termina peremptoriamente. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Carne e sangue não entram no reino de Deus. Então, vou usar a terminologia católica, carne e sangue não entram no céu. Por quê? Porque ele é perecível. E o reino de Deus não é perecível. Nem o que é perecível poderá herdar o imperecível. Há aqui uma incompatibilidade. Tem que ter um filtro, uma barreira. No reino de Deus, nós não vamos chegar lá com esse corpo. E continua nos seus argumentos, pois é necessário que aquilo que é corruptível, a carne é corruptível, ela apodrece, ela se decompõe, ser revista de incorruptibilidade. E aí, quando ele usa o termo corruptível, já começa a levar até para o lado moral. O homem, nós aqui, corruptíveis que somos hoje, nós temos que nos tornar incorruptíveis para podermos herdar o reino dos céus. E aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Então, se nós conseguirmos largar a corruptibilidade da vida na matéria e nos tornarmos incorruptíveis, o homem novo, tal como deve ser o requisito para penetrar no reino dos céus, nós assumiremos a nossa imortalidade ao lado dos espíritos santificados. Eu acho que acabou. Não, aqui praticamente acabou, porque ele vai falar agora, ele sempre retoma esse ponto, ele estava muito empenhado em ajudar a Igreja de Jerusalém. Então, ele vai dar instruções sobre a coleta de donativos e a coisa mais material que
que está planejando fazer de viagem, mas, de fato, depois disso, ele vai até Coríntios. E é uma viagem dolorosa e triste para ele. Mas isso é assunto de 2 Coríntios. Aqui, por enquanto, ele só está planejando e está falando dos donativos. E termina se despedindo. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes e, principalmente, façam tudo com amor. E fechou. Vidal, Trecho. Oi, Vidal. Pergunta? Tá. Só para fechar aqui, tinha um trecho de Emmanuel falando também sobre a questão feminina, mas a norma já foi bem clara a respeito. Qual é a pergunta? Nosso tempo acabou, vamos deixar, ficou bom assim, Tamar, porque ficou 2 Coríntios para ser todo feito. Eu acho que uma vez, no próximo sábado, nós terminamos com 2 Coríntios, porque 2 Coríntios não é uma carta doutrinária. Nós vamos saber o que ela é no próximo estudo.